Bom dia, irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Estamos felizes porque você tem a sua razão para estar feliz. Hoje, na proposta que foi proposta pela administração do Retiro, nós vamos falar sobre caminhar com Deus. E desde que isso foi projetado, foi preparado, eu tenho agonizado. Agonizado diante de Deus. A palavra agonia em grego vem da palavra agonia, que significa lute, persista, insista. E eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra para tratar a minha vida com a minha família, meus filhos, para depois trazer para os irmãos. Caminhar com Deus. O texto clássico, e na verdade o único texto da Bíblia, que fala que alguém andou com Deus, se encontra em Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus. É o único momento em que há uma sentença, um sintagma oracional, que mostra que alguém andou com Deus. Necessariamente, esse verbo, agora pensando em hebraico, vai nos remeter para movimentos que eu estou fazendo aqui. Andar. Movimentos mecânicos, automáticos do seu corpo que você faz com as pernas. Mas quando você escava, quando você se debruça emocionalmente sobre a palavra de Deus, este verbo caminhar é muito mais profundo, é muito mais importante, na verdade é muito mais grave do que esse movimento mecânico que eu estou fazendo. Quando nós pensamos em caminhar com Deus, e vou afirmar isso para vocês agora, se ao final da minha fala vocês decidirem caminhar com Deus, vocês estarão tomando a decisão mais perigosa da sua vida. Mais perigosa da sua vida. Caminhar, andar, relacionar com Deus. É o que propomos para as famílias, propomos para os casais. Propomos para vocês. Este é o livro das gerações de Adão. Adão viveu, gerou filhos e filhas, e gerou seu filho Sete, e morreu. Sete gerou filhos e filhas, e viveu, e morreu. Gerou seu filho Enos, viveu, e morreu. E Enos gerou filhos e filhas, e gerou seu filho Cainã, viveu e morreu. E Cainã gerou filhos e filhas, e gerou seu filho Malalael, e este viveu e morreu. Malalael gerou filhos e filhas, e gerou seu filho Jared, e ele viveu e morreu. Moisés, o autor do Gênesis, vai nos dar agora uma ênfase que é para a nossa família. E Jared gerou filhos e filhas. No entanto, viveu 300 anos. Depois que gerou seu filho Matusalém, ele gerou Enoque. E Enoque andou com Deus. Observe, irmãos, que quando, não foi Jared, depois que Jared gerou o seu filho Enoque, Jared morre e sai do texto. Aí Moisés entra com a ênfase. Enoque, o sétimo depois de Adão, gera seu filho Matusalém. E ele enfatiza o advérbio. Depois que ele gera o seu primeiro filho, ele começa a andar com Deus. Eu sei que há um casal entre nós que não tem filhos. Só um, até onde eu sei. Mas essa regra que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco é para todos nós.
andar com Deus é a decisão mais perigosa que você pode tomar. O texto de Moisés é tão patriarcal e maravilhosamente macho que ele não coloca as mulheres. Ele não coloca as mulheres nas genealogias, não apresenta essa especialidade das mulheres. Mas ele foca no fato de que, quando Enoque gerou o seu primeiro filho, ele começa a andar com Deus. Todos nós, depois que tivemos filhos, a gente faz as demais devidas promessas. Vou andar com Deus, vou consagrar meu filho, vou orar todo dia, vou prometer. A gente faz uma festa espiritual. No entanto, Enoque apresenta-se para nós da seguinte maneira. Qualquer um de vocês já deve ter lido que arqueológica e linguisticamente existe um livro chamado Livro de Enoque. São 108 capítulos, quase 600 páginas nessa obra, mas você não encontra nada de bom ali. É só para quem estuda profundamente mesmo. É só para quem vai ensinar teologia ou fazer pesquisas. Porque esses 4 versos de Gênesis 5, 21 a 24, traz mais informação para nós, mais quebrantamento para nós do que toda a obra do livro de Enoque, que é apócrifa e pseudepígrafa. Nós vemos que Enoque tinha um coração totalmente voltado para Deus. Enoque, quando declinou seu coração para Deus, seu coração não voltou mais. O seu olhar não tirou mais os olhos de Deus. Ele criou seus filhos nos caminhos do Senhor. Enoque viveu 300 anos. E 300 anos ele viveu depois que gerou o seu filho Matusalém. E a bênção de Deus veio sobre Enoque, que Matusalém foi o homem que mais viveu na história. Viveu o triplo da idade de Enoque. Mas o grave dessa história é que quando Enoque anda com Deus, caminha com Deus, o seu relacional não é mais normal. O seu relacional não é mais comum. A mulher de Enoque não está na narrativa, mas certamente ele tinha uma esposa porque gerou filhos. Esta família não andou toda com Deus. Porque senão Moisés teria dito, Enoque e sua esposa andaram com Deus e Deus os tomou para si. Moisés coloca no singular e marcadamente diz, Enoque andou com Deus. E porque andou com Deus já não estava mais, Deus o tomou para si. O coração de Enoque já era do Senhor. Imaginem Enoque andando com um Matusalémzinho para lá e para cá. Eu olhava para o seu bebê com aquela chupetinha daquela época de quase 20 mil anos atrás, mas o seu coração estava cheio de Deus, o seu olhar, a sua expectativa estava cheio de Deus. Caminhar com o Senhor é uma decisão tão perigosa, tão horrível para nós, que nós decidimos não andar com Deus, não caminhar com o Senhor. Vivemos hoje um tempo tão ruim quanto os dias de Enoque, que o capítulo 5 é o prenúncio da malignidade que afetaria esse planeta, a ponto de Deus mudar toda a sua criação. Que o capítulo 6, o próprio Deus diz, o homem é mau, as crianças são assassinas e homicidas. Eu vou destruir todo mundo, Noé. Só vou salvar a sua família. Então, o capítulo 5 é a preparação da destruição de toda uma humanidade. Mas Deus viu que antes de Noé houve um homem que para ele não cabia a morte. Que para ele a morte não faria efeito nenhum. E Deus o tomou para si. Enoque, como Elias, foram homens que não viram a morte. Foram transformados, passados desse corpo corruptível para o incorruptível. Deus o tomou para si, mas tem um agravante. Mesmo imperfeito, mesmo no pecado de Adão, Enoque andou com Deus. E naqueles dias são tão maus quanto os de hoje. Só mudaram as vestimentas, só mudaram os comportamentos. Mas o diabo é o mesmo e a tentativa de destruir as famílias é a mesma. Pastor, será que eu tenho que ser tão radical, tão extremo de ter que andar com Deus? Eu vou rir que quem me fez essa pergunta, porque se você já nasceu de novo, só tem um jeito de você ficar bem nessa história chamada mundo.
é andar com Deus. Andar com Deus a ponto de cumprir-se em ti Gálatas 2:20. Aí você vai dizer na sua família, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. A vida que nós vivemos agora, não vivemos mais na carne, mas vivemos na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por nós. Enoque provavelmente tinha um relacional com Deus que levou toda a sua casa, e principalmente a si, a andar com Deus. Eu não posso obrigar a Ana Cláudia a orar de hora em hora comigo, mas eu desejo que ela seja tão fominha de Deus que deseja orar de hora em hora, buscando esse Salvador, buscando essa realidade. E as famílias hoje, muitas vezes, nem aquele compromisso. Na nossa formação batista, ou de qualquer grupo que você seja aqui, existe uma coisa chamada culto doméstico. Aquele cultinho básico, aquele cultinho maravilhoso, pode ser de meia horinha. Antigamente, eu lembro que minha mãe dizia assim, tem que ser entre a novela das 7 e o Jornal Nacional, porque eu gosto da novela das 8. Eu falei, tá bom, minha mãe, um dia o senhor vai quebrar isso da senhora. E todo culto que nós fazemos, Deus manda dizer para os meus filhos, mais um alerta do Senhor. Mais um alerta do Senhor que está nos dando. Só que à medida que você faz cultos, no caminhar com Deus, sua família deseja orar, sua família deseja buscar, sua família deseja, papai, vamos orar. Rogério e Gabriel, enormes, maiores do que eu, só dormem quando eu vou orar com eles. É uma prática desde bebê. Papai, vamos orar para a gente dormir. Já tínhamos acabado de fazer o culto, com hinos, com louvores, com pregação, com ensino, com alerta, mas tem aquela oração da cama. Papai, nós estamos deitados aqui, dá para você orar por nós? Este comportamento de Enoque nos ensina que vocês têm que levar Enoque para a sua casa, levar Enoque para o seu sacerdote, levar Enoque para os seus filhos. Levar Enoque por quê, pastor? Porque foi um homem que andou com Deus. Nós estamos falando de perfeição? Não! Estamos falando de integridade. Comportamentos familiares que marquem famílias salvas e santas. As famílias daquele dia foram todas destruídas. Só a família de Noé que ficou. Irmãos, e o agravante de Enoque, e preciso fazer esse parente com os irmãos, percebam o seguinte: o fato de você ter um bom comportamento, ser salvo, não garantirá que a sua família vai para a glória contigo. E vou provar agora. Observe o seguinte: por que é que Deus deu 3 filhos machos para Noé? No projeto de Deus, Noé precisaria de 3 ajudantes para construir uma arca. No projeto de Deus, não havia nos dias de Noé homens decentes, homens santos e homens virgens, homens moralmente equilibrados, homens que fossem dignos de ser chamados homens. Porque todos eram corruptos, eram maus. A expressão hebraica eram assassinos e homicidas. Por outro lado, o próprio Gênesis nos revela que haviam mulheres adequadas. E os 3 filhos de Noé encontraram 3 moças adequadas com as quais se casaram. No entanto, e entretanto, as famílias dessas moças não eram adequadas, porque não entraram na arca. Eram famílias degeneradas. Eram famílias desgraçadas. Por isso que quando eu oro, desde criança eu falei para o pastor João Arthur, e falei para Silvano e Eduardo, falei na escola bíblica lá na Fonseca para o Charles e a Lidiane, e para as outras pessoas que têm filhos. Quando vocês orarem pelo relacionamento dos seus filhos, orem para que eles não encontrem, no meu caso, 2 moças santas, virgens, bonitas, lindas, com todos os dentes, boas parideiras, obedientes a pai e mãe. Isso não basta. Você tem que orar para que o passivo também seja de Deus. Imagina esse casal aqui, bonito e abençoado, morenos, elegantes. 2 filhas, né? Aí aparecem 2 maravilhosos, um baterista e um guitarrista, crentes, trabalhadores, homens de Deus, vão te obedecer. Vão ficar até com medo daquele rifle que você tem. É bom assim, é bom manter essa disciplina. Aí, eles se casam, mas não houve uma preocupação, Deus nos guarde daquela hora. Não houve uma preocupação em pedir um passivo adequado.
Aí, namoram-se, quer dizer, cortejam, nada de namoro, cortejam, 2 anos depois vem, noivamos, casamos e cada um vai ver a sua vida. Com o passar do tempo, provavelmente são moças saudáveis, vão ter filhos. Vai ser legal ter um montão de netinhos, correndo dentro de casa, com aquele montão de cachorrinho, vai ser lindo. Aí no Natal, lembre-se que o passivo não veio adequadamente. Deus nos livre daquela hora. No Natal, eles estão na sua casa. Aqui, mãe, nosso bebê, vocês fazem aquele culto gostoso, bolinho de bacalhau, aquela rabanada, aquela coisa legal. Como o passivo não pertence a Deus, no ano novo, eles vão estar na praia. Saltando ondinha, fogos, ouvindo o Wesley Safadão, e o seu coração em pânico, porque o seu neto vai estar em 2 ambientes. Um ambiente da Arca de Noé e um ambiente de um mundo destruído. Entretanto, quando você anda com Deus, você consagra lá eu vou chamar de pretinho lá, o pretinho lá na presença do Senhor, que é a garota que vai chegar perto dele, ou o rapaz que vai chegar perto dela, preparem-se, do pastor João Arthur, que já ficando moção, ficando quase do meu tamanho. Mas ela vai chegar temendo, percebendo a encrenca que ele está se metendo, porque esta é uma família que escolheu perigosamente andar com Deus. Mas, pastor Rogério, vai logo no final dessa história e me conta por que é perigoso andar com Deus. Quando nesses 4 versos de Enoque você percebe a fala de Moisés, que na verdade esse pedaço foi escrito, irmãos, outro parênteses para vocês, ser levita não é essa história de pegar guitarra e contrabaixo e ficar de marra lá na frente da igreja, não. Porque a história de Moisés, até Gênesis 29, foi por revelação. Revelação vinda do próprio Deus e revelação dos homens que viveram aquela história. No entanto, a última tribo a morrer foi a tribo de Levi, que narrou para Moisés os dados que Moisés não viveu Gênesis, Moisés só viveu Êxodo. Então, ser levita não é só estar na frente do altar fazendo dó, ré e mi. Levita também é perpetuar e guardar a santidade da palavra. Isto são pessoas, são famílias que andam perigosamente e caminham com Deus. A decisão de caminhar com Deus fará de você uma pessoa diferente. Um exemplo, um cânon. Há uma pergunta que eu tenho feito para alguns casais resistem, alguns casais choram, e ontem eu estava jantando aquele macarrão maravilhoso. É uma boa ideia jantar mais tarde, né? Que fica, sobra mais pra gente, né, Arthur? A gente come mais. Eu perguntei para um casal que estava na minha frente. Na verdade, eu não tenho essa história de casal sem nome, negócio de ética, eu não vou dar nome não. Foi o Isaac e a Dayana. Eu chamo o filho deles de amarelo, que ele é amarelinho mesmo, ele tem uma cor indefinida. É uma cor assim, um bege meio claro, eu chamo ele de amarelinho. E eu perguntei assim, vocês estão prontos para que seu filho seja um grande engenheiro, um médico descubra a cura do câncer? Estão animados para que seu filho case com uma grande mulher e seja fantástico para Deus? O casal feliz, eu só perguntei coisas boas, mas finalmente, Charles e Lidiane, sabe o que eu perguntei para eles? Vocês estão prontos, estão desejando e na verdade orando, pedindo ao Senhor que o seu filho morra por amor a Jesus Cristo, como está na palavra? Aí as pessoas dão 2 passos atrás, o sorriso se transforma em queda, a Daiane, que é uma mulher lindíssima, ficou parecendo, como o pastor disse, um maracujá terrível. Sabe por quê? Porque nós queremos, irmãos, viver neste mundo sabendo que a nossa pátria está nos esperando. Andar com Deus é ter a perspectiva de que é lá, não é cá. Ainda não chegamos em casa. A promessa de Jesus, na casa, no mundo do meu Pai, há muitas moradas. Não é aqui, é lá. Só que quando você anda com Deus, você passa nesse mundo de passagem. Você está aqui e a sua marca vai ser: aquele cara mudou a nossa história.
Eu fico pensando nos padres da igreja quando morriam. A palavra padre aqui não tem a ver com doutrina católica romana, tem a ver com os pais que os homens que cuidaram da igreja após a morte do apóstolo João. E estes homens não se casaram, se tornaram doutores da igreja e resolveram servir ao Senhor. Foram martirizados. Vamos começar então a definir os perigos da decisão de andar com Deus, caminhar com Deus. O último relatório da igreja perseguida diz que em 2020, 2.324 pastores foram queimados, vivos na fogueira. Ano passado. Sem contar o que nós não vimos, o que o ISIS fez, o que o Boko Haram fez, o que o Hezbollah fez. Mas as notícias que nós temos é que, e o mais interessante, pastor Eduardo, é que em vez dos pastores ficarem com medo, a fila para ir para lá está aumentando. A chamada de Deus do tipo, quem está disposto a morrer por mim? Poxa, pastor, mas morrer não dá para ficar aqui os 80 anos, eu ficar aqui numa boa, pregando o evangelho na minha escola bíblica, na minha igreja, sem enfrentar perigo algum. A ideia de Deus, irmãos, e Paulo vai nos dizer isso em Romanos 15, 14, ele está repetindo o Salmo 44, 22. Todos os dias somos entregues à morte por amor do teu nome. Vocês não estão vendo, especialmente eu não vejo, que quando eu durmo mesmo, eu durmo, né, minha filha? E ronco desesperadamente. A Bíblia nos informa que Satanás envia setas, flechas, os seus algozes e verdugos para nos matar à noite. Para a turma que tem bebê ou criança pequena, desde pequeno e até hoje eu oro, e meus filhos são maiores do que eu. Senhor, livra-nos nessa noite de terror noturno, pesadelo e engasgos. Sabe essas pessoas, sabe os filhos, sabe quem tem casal aqui com filho? Quem tem casal? Qual casal aqui tem filho de 10 para baixo? De 10 para baixo. Beleza. Já teve alguma noite, vocês estavam dormindo em paz? Assim, em paz, já acabaram o culto, estão felizes, mas daqui a pouco as crianças tiveram um engasgo, um choro ou um terror? Não direto, sim. Acabou o culto, teve não. Sim, mas já tiveram. São setas de Satanás, irmãos, que vêm para tirar a paz dos pais. O que foi, meu filho? E a criança não sabe o que fazer, não sabe como resolver e acontecem essas coisas. Pastor Rogério, o Salmo 91 coloca disso para nós e nos ensina. O perigo da decisão de andar e caminhar com o Senhor em família é levar toda a sua família aos pés do Salvador. No livro Os Mártires do Coliseu, irmãos, é uma obra de 2.000 páginas. Eu sugeriria que vocês leiam. A Silvana está aqui, a Silvana e Eduardo, compraram um livro que eu sugeri chamado Os Heróis da Fé. A Silvana leu, mas ela sofreu tanto lendo, porque é um livro de sofrimento, que os heróis da fé são martirizados e mortos pelo Salvador. E a Silvana leu, ela falou assim, pastor, posso testemunhar? Ela disse, não dá para mim tomar essa decisão. Qual, Silvana? Orar para que a Sofia morra pelo Salvador. Porque o livro lá narra sofrimentos atrozes, narra com detalhes. Mas o livro Os Mártires do Coliseu mostra que os Césares colocavam famílias crentes. Existe uma mulher chamada Esmeralda, que tinha 7 filhos. Cristã. E Domiciano, pastor, colocou-a na frente de todo mundo. Nega a tua fé, mulher. Ela, não nego. Ele não a matou. O que ele fez? Mandou traz o filho mais velho. Nega a mulher. Ela não. Veio um verdugo e cortou o filho. Com a espadada, cortou o meio. Para ganhar tempo. Ele foi fazendo isso. Aí começou do filho mais novo, de 2 anos. Quando chegou no do meio, que eu acredito que devia ter uns 10, ele disse, mamãe, não nega Jesus, porque os anjos estão vindo com a nossa coroa de glória. Não nega Jesus. Amém. 7 filhos e uma mãe. A família toda perigosamente decidiram caminhar com Deus. Pastor Rogério, afinal de contas, o que fez Enoque para caminhar com Deus?
O coração de Enoque não voltou mais do céu. Quer salvar sua família? Quer botar sua família mesmo no altar do Senhor? Pare de cuidar da sua família. Volte-se para Jesus. A maioria das pessoas estão invertendo o processo, querendo salvar a sua família e desejando que Deus os ame. E a ordem da Bíblia é o contrário. Ame a sua família. Como é que eu vou amar minha família, pastor? Meu filho está desconchavado. Meu casamento está desgraçado. Como é que eu vou resolver isso, pastor? Volte-se para Jesus. Volte-se para Jesus. Seu filho, Deus vai cuidar. Irmãos, outro parênteses bom para nós. As pessoas que gostam de teoria da conspiração, e eu pesquiso isso há muito tempo, e tenho morrido de rir com o que até crentes têm me falado. Tem crente dizendo assim, não vou tomar essa vacina, porque essa vacina vai botar chip, e Satanás vai... Eu morro de rir. Chip dentro da vacina. E eu perguntei para um ontem, Isaac, a seguinte coisa. 4 casos para nós discutirmos. Pessoas que tomaram a vacina e morreram. E pessoas que não tomaram a vacina e morreram. Opa, a teoria já foi quebrada. Mas vamos quebrar mais ainda. E as pessoas que não tomaram a vacina, que não morreram, e as pessoas que não tomaram a vacina e morreram. Ora, como explicar esse fato? Só temos um denominador comum aí, é a palavra morte. E segundo segundo Paulo, ele diz que Jesus, na cruz, levou sobre si o último poder que estava sobre nós, que era o poder da morte. Ele é o dono. Samuel, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 6 diz, Ana, quando estava cheia do Espírito Santo, chorando aos pés do Senhor, diz, porque tu és Javé Mimite, o Deus que tira a vida e dá a vida, porque tu és Javé Morish, o Deus que faz viver e o Deus que faz morrer. O denominador comum é Deus está no controle da sua vida a tal ponto que a tua hora, a tua maneira da sua morte já está definida no livro das recompensas. A questão é, como vou me voltar para Deus? A confissão de pecados. Dizer, Deus, eu sou um malvado, que me reconheço um malvado, e pela misericórdia de Deus, hoje eu sou um malvado transformado. Deus, a minha maldade não vai atrapalhar o nosso relacionamento. A minha maldade, Senhor, e Enoque dizendo para Deus, Senhor, olha como é que está essa rapaziada aqui, olha como é que está, não era Sodoma e Gomorra, era Urarat, cujo rei, Orlat, fazia práticas, irmãos. Essa história de pedofilia não é de agora não, é de lá. E Deus olhando disso, até as crianças vão morrer, Senhor, vão, porque todos me aborreceram. Mas Enoque, a morte não foi feita para homens como tu. Vou tomá-lo para mim. Por que então, pastor, é perigoso decidir andar com Deus e caminhar com Deus? A resposta é simples. Andar com Deus é o prenúncio de arrebatamento. Mas pastor, se eu for arrebatado eu vou para... Olha só, pastor, se eu for arrebatado eu vou para o céu. Eu falei, irmãos, pergunta simples, quem gostaria de hoje estar com Jesus no céu? Quem gostaria? Vou fazer uma contagem rápida. Muita gente faz assim, e aqui a mão. Aqui, ó. Aí, pastor, a mão, pastor, a mão. Irmãos, eu clamo para que o Senhor nos livre desse problema que estamos vivendo nesse mundo. Se vocês não sabem, o problema do ebola no macaco voltou. O Nipa, que é do morcego, já está aí. Em 16 de Revelação, com a quinta trombeta, quem conhece um seriado chamado Walking Dead aqui? Walking Dead, mortos que andam. O pastor conhece? Não. Muito bom. Eu não, isso. Amém. Observe uma coisa, irmãos. Quando o quinto selo for aberto por aquele que é digno de abri-lo, cairá uma praga na terra de tal modo
que os homens serão feridos, mas não morrerão. Essa palavra ferida no grego significa úlceras na própria carne. O Walking Dead. Mas tem crente que faz assim, pastor, quem gostaria de estar com o senhor hoje? Mas que história é essa? Você tinha que dar um brado de vitória. Qual é o seu nome, meu irmão querido? Marcos. Imagina, já viu o Marcos? O Marcos é maior do que eu. Imagina o Marcos dando um brado de vitória aí. O senhor falasse esse, eu vai vir comigo, é hoje. Mas a maioria de nós não quer ser como Enoque. Muitos, pastor, você está fazendo acusações, está dizendo que nós somos carnais desgraçados? Não. Isso é uma pregação para a igreja de Deus. A igreja de Deus hoje, metade quer ficar. Metade quer curtir a praia. Isso aqui é maravilhoso. Pastor, imagine a sua igreja te proporcionando uma férias, a cada férias 15 dias aqui. Percebam, aqui é um lugar maravilhoso. Quando nós viemos aqui, Ana Cláudia ali, quando nós viemos aqui, o Rogério Gabriel era um juvenis, a Ana Cláudia sempre trabalhou com turismo, nós viemos aqui. Irmão, mas estava um calor tão grande, nós sempre cortamos o cabelo em casa, máquina 0 ou 1. Se tivesse menos, seria melhor ainda. Queimou de tal maneira que nós estávamos cascando no coco. Irmãos, aqui estava... E estava vazio na época, muito vazio. E era essa comelação que nós temos aqui. Café, almoço e o dia inteiro de petisco, e depois janta e petisco de novo e a vida segue. Isso é muito bom. Mas vamos lá, Enoque. Ruas de Ouro. Um novo nome. Uma pedra que está escondida. Assentar-se no colo de Jesus. Julgar o diabo, as nações e os pecadores. E receber o prêmio que está destinado aos Enoques no livro da vida. Pergunta simples. Apresentei Búzios e a realidade do reino. Quem gostaria de ficar em Búzios aqui? Está melhorando. Agora, quem gostaria de ir para essa realidade do reino? Mas eu preciso tomar perigosamente a minha família e levar a minha esposa a ficar de joelho comigo, clamando e clamando e clamando. É clamar mesmo, Senhor, nós estamos agonizando, é orar de hora em hora. Mas pastor, orar em hora, tem motivo? Tem. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, se fizeres de todo o coração. Todas as ações verbais estão no presente contínuo, é fazer até que se alcance. E Jesus, quando está dizendo isso, ele está pensando no Salmo. Quando vocês me buscarem de todo o coração, Enoque entra na nossa vida dizendo, Deus, é importante para a família não estarmos aqui. O Rafael e a Vanessa tiveram neném agora, estão curtindo o neném. Igualzinho a Enoque. Eu tenho certeza que eles vão lacrimejar, mas a decisão vai ser a correta. Rafael e Vanessa, diz o Senhor, direto, sem intermediário, sem intérprete, sem essa história de eis que vejo, eis que falo. Ele falando direto. Vem comigo. A neném já é um anjo mesmo. Vocês querem vir comigo? Eles vão ficar por 2 milésimos de segundo decidindo. Nossa, Senhor, o Senhor nos deu, abriu a minha madre, e eu estou amamentando agora, e o Rafael vai ficar até que a garota se forme em medicina. Vai ralar para canudo, sem contar os guitarristas que vão se aproximar. Compre uma 45. A questão está em quê? É que Enoques não precisam entrar nesse parâmetro, irmãos, com as suas famílias de me apresente os dois lados. Os Enoques entre nós que caminham com Deus com as suas famílias só tem um destino: a pátria final. Os Enoques desejam já estarem com Deus. Mas eu afirmo de novo, a morte não era para homens como Enoque. E essa palavra morte, necros, que assusta crentes. Necros assusta, é o fim das habilidades, é o fim das belezas, é o fim daquela xícara de chocolate quente que eu vi o irmão tomando mais cedo, é o fim das viagens nesses cargueiros, não, nesses transatlânticos para aquele sol diáfano da Grécia, ou aquelas gralhas, ou daquele churrasco de carne de carneiro. É o fim. É o fim de comprar livros, né, João Arthur? Fazer lavagens de livros, ter uma biblioteca maravilhosa de 5.000 livros.
Mas quando eu sou Enoque e caminho com Deus, eu quero que a minha família tenha a experiência que Enoque teve. Ir para lá como família. Pastor, mas a minha família está desconchavada. Pastor, a minha família está com problemas, o que é que eu faço? Vou insistir nesse fato, a culpa é sua. Volte-se para Jesus. Volte-se para Jesus. Ah, pastor, meu filho bebe, meu filho é sambista. Deixa o filho lá no pandeiro tocando o samba dele. E você volta para Jesus. O problema é seu, volta para Jesus. Aí você vai abrir o seu coração. Fazer um inventário das suas culpas. Das suas mentiras, dos seus enganos, dos seus disfarces, das suas máscaras. Nós usamos tantas máscaras diante de Deus. Aqui só tem adulto, graças a Deus. Eu tratava de um seminarista que era masturbador. Masturbador. Todo mundo sabe o que é masturbação? Maravilha. Masturbação. E eu falei assim, confessa para Jesus. Masturbação. Você masturba como? Ah, pastor, eu alugo filme e eu gosto de revista. Eu falei, beleza. O senhor vai te matar. E eu vou cantar no seu funeral, a um país que fica além do rio. Nem com essas ameaças o cara parou, pastor. Eu falei, vamos orar então? Ele foi orar para confessar a Deus o pecado da masturbação. Olha a oração do camarada, irmão Genesi. Ele não orou, Senhor, eu sou masturbador, eu sou desgraçado, eu sou leviano, eu sou o último dos homens. Eu estou como os homens de Sodoma e Gomorra. Ele não orou assim não, Marcos. Sabe como é que ele orou? Senhor, perdoa-me porque eu me emasculo contra o Senhor. Eu imagino Deus assim, peraí. Emasculo? Traga um dicionário. O que é emascular? O disfarce estar aí. Porque Enoque era sincero com Deus e apresentou-se transparentemente para Deus. E os não Enoques dessa terra disfarçam, mentem, enganam, transvestem-se de outra coisa para agradar ao Senhor. E Enoque ganhou um prêmio. Não viu a morte. Excetuando Elias, que foi na carruagem de fogo, Enoque. Eu fico imaginando. Ontem, quando o pastor perguntou aqui, com quem você conversaria além de Jesus? Eu perguntaria assim, Enoque, qual foi esse segredo, cara? Conta para mim como é que é isso, o Senhor te tomar. Irmãos, ali a palavra, na Septuaginta, é o Senhor o arrebatou para si. Deus falou, não, Enoque, é muito ruim esse mundo para ti. Venha e fique comigo. Uma contagem simples. Quem gostaria que a sua família estivesse nesse nível? Levante a sua mão. Quem gostaria que sua família estivesse nesse nível? Levante a mão. Você é responsável. Ninguém vai ficar te vigiando o número de orações que você vai fazer. Ninguém vai ficar te vigiando, não. Nem Deus é aquele Deus obsessivo dizendo, ó, Deus não está assim para você, não. Basta olhar para sua esposa que gosta de novela. Basta olhar para o seu filho que gosta de ouvir rap. Rap não, me chama isso? Funk. Basta você olhar para o seu marido. Eu vou falar aqui, mas lembre-se, eu nem gosto de futebol. Que conversa sobre o Flamengo. Que gasta tempo da glória de Deus falando de política. Irmãos, eu trabalho em Brasília. Trabalho no Ministério da Justiça. Toda hora chega notícia. Nós trabalhamos do lado do Congresso. As notícias são as mais terríveis possíveis. Se o Senhor não intervir nessa terra, com morte, destruição e praga, para depois sarar as feridas, nós vamos para a gasolina R$30, dólar a 100 e a corrupção e a destruição. O que é que eu e a Ana Cláudia fazemos? Senhor Jesus, traga a justiça, mas a começar de mim. Eu tenho que ser melhor funcionário, fazer melhor os documentos, atender melhor. Que a gente conversa com o governador, com o prefeito, com o coronel de polícia. A gente atende essas pessoas. Mas como é que eu vou trabalhar dessa maneira? O Senhor falou, seja você mesmo sem máscara. Existe um grupo do nosso departamento, pastor, que todo mundo manda aniversário um para o outro. Mas eles são tão engraçados que o primeiro que manda mensagem, os demais copiam. Só que quando eu mando feliz aniversário para eles, eu mando no privado. Aí vai uma mensagem. Aí vai um apelo. No seu aniversário eu te pergunto, está pronto para morrer? E tem uma frase no nosso
que a gente trabalha com direitos difusos, a gente cede dinheiro, 3 milhões para 4 para fazer projetos. No final tem uma expressão maravilhosa chamada prestação de contas. É uma expressão judicial, é uma expressão bíblica, uma expressão escatológica e principalmente apocalíptica. Todos nós seremos levados em breve para a prestação de contas. Enoque não foi. Mas o novo Enoque, que se chama Jesus. Você não precisa ter novos filhos para andarem com Deus. Você pode estar até com seus netos já. A decisão agora é você levar a sua família a andar com Deus. Vestir-se de vestes brancas, como está em 9:7 de Eclesiastes. Em todo tempo, vestes brancas para agradar ao Rei da Glória. Comportar-se com palavras doces, meigas, puras e simplesmente imparciais, simplesmente sem julgamento. O novo Enoque que chama Jesus quer a sua família toda no altar, chorando e clamando pelo nome dele. Para que se cumpra na sua vida. E termino com esse meio versículo de Romanos 16:10. Não a parte A. A parte B diz: saudai aos da casa de Aristóbulo, os que estão no Senhor. O que eu posso dizer? Esqueci isso. Saudai aos da casa de Flamarion, porque todos estão no Senhor. Saudai aos da casa de Moisés, os que estão no Senhor. Vocês querem saber o que significa saudai? É a palavra aspasaste. Festejem, comprem bolos, mas principalmente aplaudam aos da casa de Eduardo, os que estão no Senhor. Quer a sua família assim? Pastor, mas e meus irmãos incrédulos? Eu tenho um irmão que é espírita, e eu mando para ele versículo, ele responde, eu mando, e eu de cá, morando em Brasília, ele mora em Volta Redonda, no interior quase de São Paulo, falei, Senhor, tu vais usar essa técnica para trazer esse cara que eu quero ele no reino comigo. Eu quero ele no reino comigo, largando o tal de Kardec e abraçando o novo Enoque que se chama Jesus. E a gente clama. E a gente chora. Não sei se eu vou ver isso. Eu sei que a nossa hora está chegando. Eu sei que a hora da nossa partida e prestação de contas está chegando. Mas até lá eu desejo poder dizer: saudai-os da casa de Giovanni, porque todos estão no Senhor. Eu queria que você aprendesse junto comigo. Queria que você aprendesse junto comigo o aspasaste, junto comigo. Não para não, não para não, não para não. Não para não. Não para não. Amém. Quer a sua família assim? A culpa é sua. Assuma a sua responsabilidade. E leve a sua família a serem Enoques diante de Deus. Diante de Deus.